Toda geração tem um filme que a define. E para a nossa, o filme que parece melhor definir o amor é 500th Day with Summer. Não se trata de um filme de romance, mas de um filme sobre o amor, como ele realmente é. É sincero sobre tudo que se propõe a tratar, e mais do que isso, ele gera diferentes e intensas interpretações, a depender do espectador e de quantas vezes se assiste. De um lado, temos a persona evasiva e desapegada de Summer, e por outro, a carência de idealismo e Tom. Dois extremos que, a depender da perspectiva, podem ser vistos como bons ou ruins. Antes de continuarmos, considere curtir e se inscrever no canal. E caso queira contribuir para a análise da obra, deixe sua opinião aqui nos comentários. Agora, sem mais delongas, vamos voltar ao vídeo. Muitas pessoas simpatizam com o Tom na primeira vez que assistem a obra porque ele é o personagem principal. É a perspectiva dele que está sendo mostrada. Então vemos sua felicidade e os momentos em que mais está deprimido, ficando fácil traçar a linha da responsabilidade, por assim dizer, até Summer. Entretanto, essa identificação com o Tom diz mais do que simplesmente se identificar com o protagonista, mas também a bagagem e a ideia que temos do filme antes mesmo que ele se inicie. 500 Days of Summer sempre vai ser encontrado nas sessões de romance de streaming. Portanto, ao se dar play em uma obra como essa, se espera que seja uma obra de amor, de personagens que vão passar por provações, mas vão ficar juntos no fim. E o problema é que Summer luta contra isso na maior parte do filme. A personagem é tão polarizante no princípio, porque ela não é passiva diante do roteiro, ela ativamente luta contra ele, nos fazendo enxergá-la como a vilã da história, a personagem que está lutando contra o romance, quando na verdade ela só está sendo ela mesma, e a forma como a obra é construída, alternando os diferentes momentos do relacionamento deles, contribui ainda mais para isso. Mas como dito, essa construção parte do fato de que percebemos a história do ponto de vista de Tom, portanto, não se trata de uma narrativa linear ou imparcial. Prosseguindo, há de se elencar também que o filme é profundamente estilizado, e isso contribui ainda mais para que a ideia de vilania cresça em Summer. Note os figurinos e os penteados dos personagens, que remontam às peças vintage de diferentes épocas do século XX. Músicas com um teor sentimental e cult, como a própria cena do elevador, onde ambos os personagens falam sobre a música There's a Light That Never Goes Out, da banda britânica The Smiths, evocando um nível de idealismo de louvor para com o amor e despertando em Tom o sentimento de que aquele momento era improvável demais para ser apenas coincidência, de que o fato daquela garota atraente gostar da mesma banda que ele tinha que ser um sinal do destino. Tudo isso prossegue na construção da obra, que se aproveita das referências a filmes clássicos de romance, capas de álbuns e até mesmo enquadramentos quadrados com cantos arredondados, algo ultrapassado na indústria cinematográfica, mas que funciona perfeitamente aqui para dar a impressão de que estamos diante de um filme de romance estilizado, de época e singular, um fetiche romântico de música indie pop que parece ter saído de um dos álbuns dos Smiths, quando, na verdade, não o estamos. Se trata de uma obra realista. A personagem de Chloe Grace Moretz no filme, Rachel, expõe alguns dos pontos que melhor precisam ser esclarecidos para o melhor entendimento da obra. Só porque uma garota gosta das mesmas coisas estranhas que Tom, isso não significa que ela é o amor da vida dele, como ele se esforça em acreditar. Tom e Summer compartilham um momento no elevador, que de fato é especial e entrou para a cultura pop como um todo. Mas uma das cenas seguintes, quando Tom novamente coloca a música dos Smiths no escritório tentando chamar a atenção de Summer, mostra que aquilo de fato não passou de uma coincidência. A personagem não era tão fã assim da banda, e mesmo que fosse, não sentia a necessidade de falar sobre isso o tempo todo, ou abordar todo cara que também ouvisse. Apesar de ser uma sequência bem breve, ela mostra como Tom, desde o princípio, colocou expectativas nada realistas para o que poderia ter com Summer, nos interesses e intenções da garota, e principalmente nela mesma. Tom criou uma imagem, uma ideia da personagem que demorou a desassociar, mas falaremos disso mais adiante. De certa forma, todo esse conflito pode ser descrito como um embate entre o realismo de Tom e o cinismo de Summer, mas se trata de uma definição reducionista, porque a personagem amadurece muito no decorrer da obra. Quando conversam pela primeira vez sobre o assunto no bar com seus colegas de trabalho, Summer afirma que relacionamentos são bagunçados e que ela não precisava disso, preferia deixar as coisas sérias para depois. A princípio, pode parecer uma atitude pessimista, cínica ou infeliz, mas era uma atitude justa. Summer estava impondo essa resistência e não a outra pessoa. Tom, ao ouvir isso, acredita que poderia mudá-la, que poderia ser ele o cara que faria com que ela mudasse de opinião, mesmo deixando bem claro que não queria um relacionamento sério desde muito antes de se beijarem. Tom ainda assim não deu ouvidos a Summer. Ele notava apenas os detalhes que queria perceber, os gostos em comum, as características que achava atrativas, etc. Diante disso, é injusto categorizar Summer como a vilã apenas por isso, mas conforme o romance avança, mais reviravoltas ocorrem e a situação se torna um pouco mais complexa. Depois de algumas decepções amorosas,
as pessoas param de esperar que cada novo relacionamento seja único ou mágico. A novidade passa, o amor se torna sazonal, mas mesmo no caso de Summer, isso não significa que as emoções ainda não exerçam grande influência sobre suas ações. Quando Tom disse que precisava saber se ela não acordaria um dia e se sentiria diferente, ela disse que não pode prometer isso, o que ele leva como um choque. Entretanto, quando afirma que eles eram um casal em uma briga, ele vai até o seu apartamento, ele interpreta isso como uma confirmação por parte da personagem, que eles de fato eram um casal e que ficariam juntos ali pra frente. Verbalmente, Summer foi categórica sobre o que sentia e o que queria. Ela não estava procurando um relacionamento. Ela gostava de Tom, mas não estava pronta para assumir algo mais sério porque não tinha certeza de como isso se desenvolveria. Contudo, mesmo verbalizando isso, Tom sempre preferia acreditar naquilo que não era verbalizado, no espontâneo. Tom preferia acreditar que uma viagem para sua casa, sorrisos e sexo no banheiro eram maiores indicativos de sentimento do que ela dizia para si. É justo entender que isso cria uma situação ambígua e que o cérebro apaixonado não é perfeitamente capaz de compreender. Mas ainda assim, é impossível não notar que a mente de Tom é obcecada com a ideia de romance, incapaz de aceitar qualquer outro desfecho para sua relação com Summer, que em contrapartida não pensa da mesma forma, vendo Tom apenas como alguém com que ela se sente bem, e não necessariamente alguém com que ela precisa se comprometer só porque possuem algumas coisas em comum. O que parece ser regra é que as pessoas começam a simpatizar com Summer quando amadurecem e percebem que nem todo relacionamento precisa ser duradouro e eterno. Isso começa no momento em que se percebe os erros de Tom. Summer é completamente honesta todas as vezes que verbaliza o que sente. Tom nunca escuta os conselhos de seus amigos, e uma vez em que a relação dos personagens acaba, ele dramatiza o término de forma exagerada, como se sua vida tivesse acabado por isso. Ele está preso em sua ideia de amor e nunca aprende nada. Conhecer Alton no final do filme, na verdade, apenas reforça essa insistência, porque assim como na cena do elevador, Tom interpreta o nome da garota como um sinal do destino, quando na verdade não passa de uma coincidência. 500 Days of Summer é, sobretudo, um filme sobre amadurecimento diante do amor. Tom e Summer entram em um relacionamento sabendo que discordavam profundamente sobre o que são e sobre o que significavam. Saltar temporalmente na narrativa mostra as consequências disso e contribui para as interpretações mais exaltadas sobre os personagens. Mas, ao analisar a obra como um todo, a partir da segunda vez que se assiste, vemos que ambos tinham problemas. Summer era evasiva. Tom era idealista em excesso. E no fim, a trama mostra que se existe alguém certo na história, era Summer. Ela cresce e admite que estava errada no passado, porque acabou se casando com outro personagem. É Tom que continua a viver na mágoa e no luto de que seu relacionamento com Summer não havia dado certo. E pior do que isso, já sendo possível perceber que ele faria o mesmo com Alton. Felizmente, nunca soubemos o desfecho do relacionamento entre esses dois. Talvez ela fosse tão idealista quanto Tom e pudessem ter funcionado. Mas ainda assim, ficou perceptível que o personagem carece de desenvolvimento e se recusa a crescer. E é por isso que 500 Days of Summer retrata tão bem o romance em nossos tempos, porque vivemos na era onde as pessoas anseiam por romances cinematográficos do mundo real, enquanto outras correm de relacionamentos a qualquer custo, sem que percebam que um relacionamento não necessariamente precisa ser um extremo.